Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos olhar para um material que na altura soou quase como um alarme de incêndio no marketing. Sim, sim. Consta que até nomes como o Philip Kotler mostraram alguma preocupação. E não era só pela crise financeira, sabe? Sentia-se que havia algo mais fundo, comportamental mesmo. Exato. Uma mudança de fundo. O nosso ponto de partida é então um texto de 2013, do Edson Zogby, e tinha um título bastante provocador: O pior consumidor do mundo vem aí. Provocador, sem dúvida. Atenção, o pior aqui não é no sentido moral, claro. É mais no sentido de mais desafiante para as empresas, não é? Sim. O mais difícil de agradar, talvez. De prever. Exato. O foco eram os jovens, sobretudo abaixo dos 25 anos naquela altura. E a nossa missão aqui, nesta exploração, é tentar desvendar as características desse consumidor, tal como a fonte as via, e perceber o impacto que se esperava que ele tivesse. Pronto, vamos lá tentar desempaquetar isto. Vamos a isso. O texto começa por pintar um retrato. Um comportamento diferente. Falava num padrão que estaria a tornar-se global entre os mais novos. Sim, descrevia uma atitude que o autor chamava de mais desplicente, mas não num sentido negativo, de ser descuidado, acho eu. Talvez mais desapegado, menos preso a convenções, a compromissos muito rígidos. Menos agarrado às coisas. Isso. E, crucialmente, com pouca necessidade de acumular bens materiais. A imagem era essa. Para muitos, um bom computador e um telemóvel chegava para viver, trabalhar e, como dizia o texto, curtir. Visto de hoje parece quase óbvio, não é? Mas em 2013, essa ideia de minimalismo material tão forte era impactante. E o artigo ligava isso muito à tecnologia, certo? Precisamente. O interessante na análise é que essa simplicidade não era só uma escolha tipo filosófica, era um reflexo da convergência tecnológica que já estava a acontecer. A tecnologia estava a comer as funções de outros aparelhos, percebe? Um smartphone, um portátil ou um tablet faziam o trabalho de imensos outros gadgets. Claro. Isso por si só tornava muita coisa redundante. Era um minimalismo quase imposto pela própria evolução tecnológica, que centralizava tudo. É uma perspectiva curiosa essa, a tecnologia a empurrar-nos para ter menos coisas. O autor até fazia uma lista dos dinossauros tecnológicos, como ele chamava, já naquela altura. Lembra-se quais eram? Lembro. E a lista diz muito sobre a velocidade da mudança. Falava da televisão, a perder força como o ecrã principal. O telefone fixo, claro, quase, peça de museu. Sim, esse já era esperado. O aparelho de som dedicado, a máquina fotográfica, a filmadora, tudo separado, era a chamada linha marrom da eletrónica. A linha marrom? O texto até perguntava se essa designação ainda faria sentido por muito mais tempo. Era uma previsão ousada para 2013. E essa tendência de simplificar, de reduzir, não ficava só pelos gadgets, pois não. O artigo também falava da cozinha, dos eletrodomésticos. Exatamente. A lógica passava também para a linha branca. O artigo sugeria que o essencial era aceite. Micro-ondas, frigorífico ou geladeira, no original brasileiro, fogão, talvez máquina de lavar e secar, mas tudo o que fosse visto como supérfluo, complicado. Ou associado a estilos de vida menos limpos. Isso mesmo, dava exemplos concretos. Coifas, depuradores de ar, eram vistos com desconfiança, associados a frituras, que já estariam a perder popularidade por causa da saúde e até do cheiro em casa. Faz sentido? E o ferro de engomar, esse então, era tratado com um desprezo especial, chamava-lhe abissal. O texto levantava a questão: ainda precisamos de passar tanta roupa? Parecia sugerir que metade da linha branca tradicional estava a tornar-se irrelevante. Um fardo. Essa do ferro de engomar é um detalhe engraçado, mas que se calhar simboliza uma mudança maior, não é? De prioridades, de valorizar o tempo. E nos transportes, essa mentalidade também se refletia, segundo o texto. Sim, a preferência ia para carros pequenos, com um design mais clean, descomplicado e, idealmente, já se falava em elétricos ou pelo menos menos poluentes. O carro como ferramenta, menos como símbolo, exatamente. Uma ferramenta funcional. E quanto menos agressiva para o ambiente, melhor. E essa preocupação ambiental era, aliás, um pilar central de toda a análise. Certo, e aí entramos numa das partes talvez mais
radicais do artigo para a época. O autor chamava-lhe Ecologia 2.0. E aqui parece que a coisa fica mesmo interessante, porque não era só preferir o verde. Não, era mais intenso. A palavra usada na fonte é mesmo desprezo. Um desprezo real por tudo o que fosse visto como poluente, esbanjadora ou que implicasse extração excessiva de recursos. Desprezo? Não era só escolher a opção sustentável quando havia, era uma rejeição ativa do que não fosse. Uma mudança de atitude bem significativa em relação à geração anterior, não é? Um desprezo ativo. É uma palavra forte. Como é que o artigo via isso a manifestar-se no dia-a-dia? Para além do carro. Bem, se ligarmos isto ao quadro geral, essa ecologia 2.0 estava em muitas escolhas. O autor era muito gráfico. Jornais e revistas em papel, desperdício de árvores, livros físicos, também, embora talvez com maior justificação cultural. Mas impressões e cópias em papel, no trabalho ou em casa. O texto chega a usar a expressão terrorismo com o planeta. Uau! Pode parecer um exagero, claro, mas capta a intensidade da aversão ao desperdício que o autor estava a identificar. Terrorismo com o planeta por causa de cópias. Realmente sublinha essa intensidade. E imagino que as embalagens também entrassem na equação. Sem dúvida, a aversão ao excesso aplicava-se às embalagens, claro. O desejo era por minimalismo, racionalização. Menos plástico, menos cartão, menos embalagens dentro de embalagens. E havia uma justificação prática para isso também, não é? Não? Sim, e muito pragmática, quase mundana, mas que revela muito. O texto mencionava que dá trabalho encher e esvaziar os 3 lixos recicláveis, verde, azul e amarelo, todo o dia. A conveniência. Exato. Para além da consciência ecológica, havia o fator conveniência. Menos embalagem significava menos trabalho a separar e reciclar, além do benefício ambiental, claro. Faz todo o sentido. A conveniência muitas vezes é o motor da mudança, não é? Mas esta mentalidade tão ecológica e minimalista, o artigo via como restrita a um nicho, a quem tinha mais informação ou mais dinheiro. O interessante é que a análise sugeria que não. Argumentava que, embora talvez começasse nesses segmentos, a mentalidade tendia a espalhar-se. Mesmo jovens com menos recursos ou menos informação acabariam por ser influenciados, por cópia, por aspiração. Como assim? O texto dava o exemplo de jovens de comunidades mais carenciadas, usava a expressão da favela, que começavam a preocupar-se com a forma física e a evitar junk food. Não necessariamente por razões de saúde profundas, mas por seguirem as tendências que viam noutros grupos. A influência seria transversal. Portanto, uma tendência com potencial para se tornar mainstream, afetando diferentes camadas sociais. E como é que isto se aplicava ao luxo, que vive tradicionalmente da ostentação, do excesso? Aí a análise entra num território fascinante. Podia-se pensar que o luxo ficava de fora, não é? Mas o texto dizia ao contrário. A sério? Sugeria que mesmo os consumidores mais ricos deste novo perfil estavam a rejeitar o rótulo óbvio, a marca estampada, a bolha protetora do luxo tradicional. A ideia que surgia era que não ostentar, ser mais discreto, paradoxalmente, trazia mais liberdade. Menos ostentação, mais liberdade. Curioso. Menos julgamento, menos alvo. Isso levanta uma questão importante sobre o próprio status, não é? Exatamente. Se o status já não se mede tanto pelo que se mostra, como é que se define? E a resposta que o texto de 2013 dava era clara. O valor estava a mudar, dos bens materiais para as experiências. Valorização da experiência. Exato. Viajar mais, aprender coisas novas, viver momentos únicos. Isso tornava-se o verdadeiro capital, social e pessoal. O artigo usava até a metáfora da mochila. Não dá para carregar muita coisa. O foco tem de estar na jornada, na experiência, não em acumular objetos. A mochila como símbolo. Gosto disso. E o crédito? Onde é que entrava aqui, segundo a fonte? Era visto menos como uma ferramenta para comprar bens duráveis, que perdiam importância, e mais como um facilitador dessas experiências. Crédito para viajar, para estudar, para ir a eventos, para serviços que enriquecessem a vida. Para viver, basicamente. No fundo, sim. A análise reconhecia que esta mudança era talvez mais óbvia na massa de consumo, nas classes médias, mas que a tendência era visível nos extremos também, nos mais ricos e de forma adaptada nos menos abastados. Claro que... Nem tudo seria assim tão homogéneo. O artigo falava de exceções, não falava?
a este padrão? Falava assim, fazia questão de ressalvar, mencionava especificamente alguns jogadores de futebol e políticos da altura, com padrões de consumo muito ostentatórios, na direção oposta. Uhum. Mas o texto via esses casos como fenómenos isolados, quase exceções que confirmavam a regra, e atribuiu-os de forma muito direta a fatores como ignorância e falta de ética, palavras do autor. Ok, Ou seja, não eram representativos da tendência central que estava a emergir. Eram desvios ligados a contextos muito específicos. percebido. Então, temos este retrato de 2013. Um consumidor mais minimalista, ecoconsciente, focado em experiências, avesso à ostentação. Um cenário que, se concretizasse, teria um impacto brutal no mercado. A palavra no texto é mesmo impactante. Exatamente. A análise previa consequências sérias para a estrutura produtiva que existia. Linhas de produção inteiras podiam tornar-se obsoletas, Ou demasiado grande. estoques a mais. Risco de excesso de estoques, saldos que ninguém queria, mesmo baratos, porque simplesmente não havia desejo por aqueles produtos. O modelo de negócio baseado em produzir mais e vender mais estava ameaçado na sua base. Então, o que é que isto tudo significava, ou previa-se que significasse, para as empresas da altura? Qual era o grande desafio? O desafio era duplo e bem complexo, segundo a fonte. Por um lado, as indústrias tinham de arranjar forma de diminuir a produção em muitos setores. Ajustar-se a um consumidor que queria ou precisava de menos coisas. O que é contra a lógica de décadas. Exatamente. E a contra décadas de lógica industrial focada em crescer a produção. Mas por outro lado, e aqui está a dificuldade, não bastava encolher. Era preciso ao mesmo tempo inovar radicalmente. Ah, claro. Criar produtos e serviços que fossem ao encontro destas novas prioridades. Mais sustentáveis, mais focados na experiência, talvez mais digitais, menos materiais. Diminuir produção e inovar ao mesmo tempo? Parece quase impossível. E o artigo criticava as soluções fáceis, não era? Tipo, trabalhar mais. Sim, era bastante cético quanto às respostas tradicionais. Mencionava, por exemplo, uma alegada sugestão atribuída a Kotler, de que um CEO moderno teria de trabalhar 25 horas por dia para dar conta do recado. 25 horas? O texto de Zogby desconsiderava isso. Via como um caminho rápido para o burnout, para a ineficácia. Trabalhar mais horas, com as mesmas ferramentas e a mesma mentalidade, não ia resolver um problema que era fundamentalmente novo. Então, se não era trabalhar mais horas, qual era a abordagem que o texto propunha para as empresas enfrentarem esta mudança? A sugestão principal era mudar o foco. Em vez de olhar para dentro, para a produção, para as métricas antigas, era preciso olhar para fora e conhecer este novo consumidor. A fundo. Entendê-lo profundamente. Quase viver a sua realidade, as suas motivações, as suas aversões. A solução começava por aí. Por uma empatia radical com este perfil que estava a emergir. E quem seria responsável por liderar isso dentro das empresas? Esse conhecimento, essa adaptação? É aí que o texto fala na figura do gestor de inovação. E o interessante aqui é que não era necessariamente um cargo com um perfil académico fixo. Ah, não. Podia ser alguém do marketing, sim, mas um marketing repaginado, como dizia o texto. Menos focado na publicidade tradicional, mais na estratégia, no longo prazo, na leitura de tendências. Mas também podia ser um engenheiro com visão de mercado ou um administrador com pensamento estratégico. Portanto, o importante não era tanto a formação de base, mas mais a atitude. Exatamente. O crucial era a postura. Não se acomodar. Ser proativo a identificar as mudanças e estratégico na resposta. Este gestor de inovação teria de pensar para além dos ciclos de produto normais, questionar as vacas sagradas da empresa e facilitar uma adaptação que, em muitos casos, teria de ser profunda e talvez dolorosa. Exigia fundamentalmente uma mudança de mindset na gestão, uma abertura para desaprender velhos hábitos e abraçar novas formas de criar valor. Parece que a tarefa desse gestor de inovação seria imensa. Recapitulando então as características principais deste consumidor previsto em 2013, tal como a fonte o descreveu, temos o minimalismo, sobretudo em tecnologia e bens duráveis, puxado pela convergência e por escolha consciente, Sim. uma forte consciência ecológica, a tal ecologia 2.0, que se traduzia num desprezo ativo pelo desperdício e pelo excesso, incluindo embalagens. Exato. Uma clara valorização das experiências em detrimento da posse de bens.
Uhum. E no luxo, uma preferência pela descrição e pela liberdade, em vez da ostentação e dos rótulos. É uma boa síntese do perfil que o texto delineou. E a implicação principal, como a fonte sublinhava, é que este conjunto de características não pedia só ajustes cosméticos das empresas. Não. Obrigava uma reavaliação fundamental das estratégias. Não era só mudar a publicidade, era potencialmente repensar o que produzir, como produzir, que serviço oferecer, qual o modelo de negócio sustentável a longo prazo, face a esta prevista mudança comportamental massiva. Era um alerta sério para a necessidade de adaptação profunda. E isso, claro, traz-nos ao presente e deixa-nos com uma reflexão final, que talvez seja provocadora para quem nos ouve. Esta análise, estas previsões, são de 2013. Já passou mais de uma década. Olhando para trás e para o mundo de hoje, como é que estas previsões envelheceram? É a grande questão, de facto. Até que ponto este consumidor, descrito por Zogby, se tornou mesmo o pior do mundo para as empresas estabelecidas? Ou seja, o mais desafiante. Tornou-se a norma? Ou será que a realidade foi mais complexa? Com outras tendências, talvez até contraditórias, que não estavam no radar em 2013. Hum, E, talvez ainda mais pertinente, em que medida é que as empresas conseguiram ou não adaptar-se a estes traços específicos? O minimalismo material, o desprezo pelo desperdício, a primazia da experiência, a aversão à ostentação, que o texto identificava como centrais. Fica a pergunta no ar, não é? Fica a pergunta no ar, para pensarmos sobre a evolução do consumo e a capacidade de adaptação do mercado desde então.